moçada, chegamos na terceira e última das linhas de defesa, né? Terceira linha de defesa é a defesa adaptativa e ela tem duas propriedades extremamente importantes. Número 1, moçada, que ela é específica. Ou seja, enquanto a defesa inata ela é inespecífica, super democrática, ela fuzila todo mundo do mesmo jeito. Cara, aqui não. Aqui você vai pegar cada inimigo seu, você vai pegar cada invasor que entra no seu corpo e você vai lá e lidar com ele individualmente, especificamente. Você vai dar um nome para ele, colocar um crachá nele, né, para poder identificar ele e o sistema imune atacar de maneira mais precisa. Além, moçada, da defesa adaptativa ser específica, outra propriedade extremamente importante é que ela tem memória. Quando eu falo, moçada, que ela tem memória, entre aspas, ela lembra dos inimigos. Então, da primeira vez que o inimigo entra em você, você combate ele de um jeito. Da segunda vez que o mesmo inimigo entra, você lembra. Como é que eu detonei aquele cara da vez passada? Ah, foi assim? Então eu vou usar a mesma estratégia. Uma vez que você lembra como é que você matou lá o inimigo da primeira vez, da segunda vez, moçada, já fica bem mais fácil. Da segunda vez, você vai lembrar como é que você lidou com aquele intruso e já vai lidar com ele, moçada, do mesmo jeito. Sendo, gente, que nesse caso aqui, quando a gente fala na defesa adaptativa, né, específica, com memória, toda ela se baseia no reconhecimento de moléculas conhecidas com o nome de antígenos. E para falar de antígeno, eu queria lembrar para vocês da diferença entre patógeno e antígeno. O nome patógeno eu já usei com vocês. Patógeno, pato quer dizer doença, ele é um organismo causador de doença. Ora, moçada, quando eu falo para vocês que ele é um organismo, isso quer dizer, moçada, que ele é um vírus, ou uma bactéria, ou um protozoário. Gente, ele é um ser vivo, ele é a criatura inteira, né? Então, o vírus da AIDS é um patógeno, a bactéria do tétano é um patógeno, o protozoário da doença de Chagas, ele é um patógeno. Enquanto, moçada, que um antígeno, ele é uma substância obrigatoriamente orgânica, estranha ao seu organismo. Percebam, por favor, gente, que quando eu falo que o antígeno é uma substância orgânica, antígeno é molécula, antígeno é proteína, antígeno, orgânica, hein? Vai ser carboidrato, antígeno vai ser lipídio. A partir de agora eu queria demais que você respeitasse a nomenclatura. Então eu não queria ouvir ninguém falando, por exemplo, que o vírus da AIDS é um antígeno. Não, peraí, gente. Vírus não é um antígeno. Vírus, ele não é uma molécula. Ora, quando você fala lá em substâncias químicas, elas são moléculas aqui na parada. Gente, então como é que é a maneira correta de dizer? O vírus da AIDS é um patógeno, ele é um micro-organismo que causa uma doença, sendo que ele contém antígenos. Notem bem, ele não é um antígeno, mas ele contém antígenos. Por quê? Dentro do vírus da AIDS, tem várias moléculas estranhas ao corpo humano. As proteínas do vírus da AIDS, os carboidratos do vírus da AIDS, nesse caso, eles são antígenos. Né? Então não é para você dizer a bactéria da tuberculose é um antígeno. Não, não. Bactéria, gente, ela não é substância. Bactéria, ela não é molécula orgânica. Gente, a bactéria é um patógeno. Ela é um bichinho do mal. Ela é um micro-organismo que causa doença. Entretanto, a bactéria da tuberculose tem antígenos. Ela tem antígenos. Dentro da bactéria da tuberculose, tem várias moléculas orgânicas estranhas ao corpo humano. Então, as proteínas da bactéria da tuberculose são antígenos. Os carboidratos da bactéria da tuberculose são antígenos. E aí vai. Cuidado, né? Que quando eu falo em antígeno, não apenas tem que ser uma molécula orgânica, uma substância orgânica. Normalmente, proteína, açúcar ou lipídio, como, gente, é estranho ao organismo, né? Em outras palavras, as minhas moléculas, eu não considero como sendo antígenos. Na verdade, enquanto você estava na barriga da sua mãe, o seu sistema imunológico fez uma lista de todas as moléculas que existem em você. E aí ele vai passar lá todo esse período embrionário, fazendo essa lista das moléculas que existem em você, e tudo que estiver lá vai ser considerado como normal. A partir de um determinado momento que a lista estiver fechada, você fez um inventário de todas as moléculas que tem no seu corpo, normais.
Inventário fechado, lista fechada, qualquer nova molécula que aparecer depois disso, seu corpo vai encarar como uma molécula estranha, seu corpo vai encarar como antígeno, seu corpo vai encarar como alguma coisa que não é natural e vai partir para atacar. Então a gente vai lá, registra o que é normal em você, fechou a lista do que é o normal, qualquer molécula além disso que aparecer, seu corpo vai encarar como invasor, como antígeno, como estranho e vai partir para atacar. Como é que funciona a defesa adaptativa? Gente, a defesa adaptativa é uma verdadeira novela. Eu vou tentar organizar essa novela em 5 capítulos. Número 1, nós vamos ter a fagocitose do patógeno. Eu vou fagocitar o vírus, bactéria, protozoário ou do antígeno, né? Porque às vezes é a molécula isolada. Então, às vezes, por exemplo, algumas bactérias liberam toxinas. A toxina não está dentro da bactéria, a bactéria solta a toxina. E essa toxina pode ser, por exemplo, lá, uma proteína, um carboidrato e tal, né? Então, você pode fagocitar o patógeno inteiro, o vírus inteiro, a bactéria inteira, ou um antígeno em particular, né? Uma toxina, por exemplo, liberada. De qualquer maneira, quem vai fazer isso? Células chamadas de APCs. A sigla, moçada, APC, é uma sigla em inglês para células apresentadoras de antígeno. Essas células apresentadoras de antígeno, elas, moçada, são um tipo de macrófago, macrófagos especializados em apresentar o antígeno, nesse caso lá, sendo que um exemplo importantíssimo dessas células apresentadoras de antígeno são células chamadas de células dendríticas, né? Então, essas células apresentadoras de antígeno, essas APC, quem vai fagocitar o patógeno, quem vai fagocitar o antígeno, elas são macrófagos. E tem vários tipos de macrófago, né? Por exemplo, o mais famoso, o mais importante dos macrófagos, que são células apresentadoras de antígeno, chama de células dendríticas. Então, começando a brincadeira, era uma vez, moçada, um macrófago, né? Ele vai lá ter aquele núcleo em forma de rim e etc e tal. Vou chamar aqui, então, de macrófago APC. É um macrófago que é a célula apresentadora de antígeno. E era uma vez, moçada, o antígeno, né? A bactéria, né? Vírus, etc e tal. E fagocitose, você vai lá emitir aqueles pseudópodes, né, moçada? Então você vai lá englobar aquela partícula. Uma vez que aquela partícula ela é englobada, ela vai ficar dentro de uma vesícula chamada de fagossomo. Aí você tem lá o tal do fagossomo com a partículazinha que acabou de ser englobada e começa a chegar junto do fagossomo uma organela chamada de lisossomo, né? Lisossomo, né, é responsável pela digestão intracelular. O fagossomo da fagocitose se liga ao lisossomo da digestão intracelular, eles se fusionam, e quando isso acontece, as enzimas do lisossomo agem sobre o antígeno. E aí nessa brincadeira, o antígeno ele é digerido, ele é fragmentado em partículas menores. Por exemplo, se ele é um vírus, eu vou quebrar o vírus nas proteínas, carboidratos, vou pegar as proteínas, quebrar em aminoácidos, os carboidratos, se forem complexos, quebrar em monossacarídeos, e aí vai. Se, por exemplo, isso aqui era uma bactéria, eu vou pegar a bactéria e vou desmontar ela todinha, separar proteína, carboidrato, lipídio, pegar as proteínas, digerir em aminoácidos, os carboidratos complexos em monossacarídeos, e daí por diante. Então você vai pegar aquele patógeno, né? Pode ser o vírus, a bactéria inteira, ou antígeno, a molécula isolada, e aí, moçada, você fagocitou, colocou no fagossomo, lisossomo, digeriu. Sendo que, uma vez que você faz isso, segundo o capítulo da novela, você vai apresentar o antígeno. Ora, moçada, é por isso que o nome é célula apresentadora de antígeno. Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente tinha, num primeiro momento, a fagocitose acontecendo, e eu quebrei aquele patógeno, aquele antígeno, em vários pedaços. Então, tá aqui o macrófago APC novamente desenhado, e aí você tem uns pedacinhos de antígeno lá dentro, né? Os pedacinhos de proteína, os pedacinhos de carboidrato, sendo, gente, que isso aqui
começa a se aproximar da borda da membrana do macrófago APC e o resultado é que aqueles pedacinhos de antígeno, eles então são agora colocados bem na superfície da membrana. Esses pedacinhos de antígeno recebem o nome de determinantes antigênicos. Ei, eu sei, nome feio pra caramba, né? Mas o determinante antigênico, ele vai ser então os pedacinhos de antígeno que você foi lá e quebrou. Então, quando eu fagocitei, coloquei no fagossomo, digeri no lisossomo, esse patógeno antígeno é quebrado em pedacinhos. Esses pedacinhos determinantes antigênicos, eles vão ser agora expostos na membrana para ser apresentados. Apresentados ao quem? Ao chefão do sistema imune. Alguém lembra quem é o chefão do sistema imune? Qual é o leucócito? Qual é o glóbulo branco que manda no sistema imunológico? Eu lembro para vocês. Linfócitos, né? Então, uma vez, moçada, aqui, os linfócitos. O linfócito tem aquela célula redonda, com um núcleo bem redondo, ocupando todo o citoplasma. E, moçada, o que a gente vai fazer é apresentar o determinante antigênico. Determinante antigênico, né? Para quem não conseguiu visualizar o que é o determinante antigênico, eles são, gente, fragmentos de antígenos, ok? Pedacinhos de antígeno. Se o antígeno é uma proteína, é um pedaço da proteína. Se o antígeno é um carboidrato, é um pedaço do carboidrato. Então, os fragmentos de antígeno apresentam linfócito. Toda vez que eu falo desse lance aqui, eu lembro da clássica cena inicial, do clássico da Disney, Rei Leão, né? Quando o macaco vai lá, pega o Rei Leão novinho, vai lá para a pedra do rei, levanta o rei e mostra para todo mundo. Gente, esse aqui é o rei novo. Esse aqui, moçada, é o Simba, é o rei novo. Mesmo esquema, você tem lá que o macrófago agora vai sair andando com os determinantes antigênicos, bem aqui na frente mostrando para todo mundo. Gente, esse aqui é o antígeno. Esse aqui é o pedaço de antígeno. Esse aqui é o inimigo, viu? É esse cara aqui que todo mundo tem que procurar. É esse cara aqui que todo mundo tem que fuzilar. Então, a partir de agora, o macrófago, a célula apresentadora de antígeno, literalmente vai passear por aí em você com antígeno aqui na frente. Com antígeno aqui na frente para mostrar os linfócitos, que exatamente são as células que controlam o sistema imunológico. Só que tem um detalhe. Cada linfócito, gente, ele vai ter na membrana dele um receptor específico para poder reconhecer um determinado tipo de determinante antigênico. O linfócito, ele é uma célula específica. Então, eu vou ter que agora procurar qual é o linfócito que apresenta um receptor capaz de encaixar naquele determinante antigênico em especial. Isso aí é um saco, que é pelo esquema de tentativa e erro. O determinante antigênico é redondo, o receptor é quadrado, não é esse. O determinante antigênico é redondo, o receptor é triangular, não é esse. O determinante antigênico é redondo, o receptor é redondo. Opa, deu match aqui, né? A gente combinou direitinho. Esse aqui é o linfócito, que tem um receptor especificamente capaz de reconhecer aquele determinante antigênico, de combater aquele determinante antigênico. Aliás, eu acabei me adiantando, isso aqui é o terceiro capítulo da novela, chamada de seleção clonal. Gente, na seleção clonal, nós vamos identificar qual é o linfócito, na verdade, quais são os linfócitos que apresentam um receptor específico para aquele determinante antigênico em especial. Um receptor específico para aquele pedacinho de antígeno, para aquele determinante antigênico em particular. Alguém briga comigo, com razão. Landim, por que o nome é seleção clonal? É porque, na verdade, não existe em você só um linfócito de receptor quadrado. Sei lá, você tem 1000 bichinhos desses. Você não tem só um linfócito de receptor triangular. Você tem 1000 bichinhos desses. Estou inventando os números, pelo amor de Deus. Você não tem só um linfócito de receptor redondo. Você tem lá 1000 bichinhos desses. Entretanto, todos aqueles linfócitos que apresentam o mesmo receptor, eles são iguais. Então, eu posso dizer que eles são clones um do outro. Né? Daí a gente costuma chamar de clone o conjunto de linfócitos que tem lá o receptor igual. Então, eu tenho um clone, um conjunto de linfócitos com receptor quadrado, um clone, um conjunto de linfócitos com receptor triangular,
um clone, um conjunto de linfócitos idênticos que tem todos o receptor igual, o receptor redondo. Então, quando eu falo em seleção clonal, eu vou identificar o clone de linfócitos, o conjunto de linfócitos, todos aqueles linfócitos que têm um receptor específico para aquele determinante antigênico em particular. Vou logo adiantando, moçada, que esse aqui é o capítulo mais longo da novela. Por que é o capítulo mais longo da novela? Porque, gente, você procurar qual é o linfócito adequado é tentativa e erro. E eu tenho, moçada, milhares e milhares de tipos de linfócitos para poder chegar e procurar. É encontrar, moçada, uma agulha num palheiro. Você tem 70 trilhões de células. De 70 trilhões de células no seu corpo, eu quero encontrar as 1000 que tem, gente, lá o receptor adequado. Então não é encontrar uma agulha num palheiro, mas é encontrar 1000 agulhas, 1000 linfócitos com receptor redondo, num palheiro gigantesco, no seu corpo, que são 70 trilhões de células. Gente, como é tentativa e erro, eu vou testando de um em um, não é esse linfócito, não é esse, não é esse, não é esse, opa, esse aqui. Só que daqui que eu encontro os 1000 linfócitos com receptor adequado, vai demorar um tempão, né? Então isso aqui, seleção clonal, ela demora até 3 meses. Pode ser, moçada, que aconteça antes, mas, gente, pode acontecer de demorar tempo pra caramba, até 3 meses aqui nessa brincadeira. Nesse caso, né, demora um tempão, porque daqui que eu encontro todos aqueles 1000 linfócitos do clone, todos aqueles 1000 linfócitos do conjunto com receptor redondo, realmente demora um pouquinho. Uma vez, moçada, entretanto, que eu encontrei esses linfócitos, que eu fui lá e encontrei quais são os linfócitos específicos para poder reconhecer e combater aquele tipo de determinante antigênico, a gente agora vai multiplicar esses caras. Expansão clonal. Sendo, gente, quando a gente fala em expansão clonal, a gente vai multiplicar a multiplicação dos linfócitos que foram selecionados. Eu vou até usar uma linguagem fresca dos linfócitos que foram sensibilizados aqui nesse caso. Quando a gente fala em sensibilizados, quer dizer que eles foram exatamente selecionados, né? Landim, por que você multiplica esses caras? Ô, gente, porque no primeiro momento eu tenho poucos exemplares de cada tipo de linfócito. Eu tenho, por exemplo, 1000 linfócitos de receptor redondinho, 1000 linfócitos de receptor triangular, 1000 de cada. E é muito pouco. Landim, por que não tem logo 1 milhão de cada um deles? Porque se você tivesse 1 milhão de cada tipo de linfócito, só ia ter linfócito no seu corpo. Eu tenho milhares e milhares e milhares de tipos de linfócitos, cada um deles com receptor diferente. Se eu tivesse 1 milhão, 1 bilhão de cada tipo de linfócito, eu ia ter só linfócito no corpo humano. Eu ia ter trilhões de linfócitos, não ia ter como ter nenhuma outra célula. Então, como eu tenho muitos tipos de linfócitos, eu tenho apenas um pouquinho de cada tipo. Agora entenda, por que só tem 1000 desse aqui? Gente, porque esse cara é um qualquer para mim. Por enquanto, eu não tenho interesse lá nesse cara, ele é apenas mais um. Esse aqui é outro qualquer, ele é apenas mais um. Mas esse aqui, ele era um qualquer. Mas eu acabei de descobrir que ele não é um qualquer. Eu acabei de descobrir que ele é o especialista em combater aquele meu novo inimigo que acabou de entrar. Ou seja, a princípio, só tinha 1000 deles, eu não estava nem aí para ele. Agora eu descobri que ele não é um qualquer. Eu descobri que ele é um cara muito importante para mim, porque é o cara que consegue combater aquele inimigo. Então, 1000 deles é muito pouco. O que é que eu vou fazer? Multiplicar. Vou multiplicar de 1000, a gente vai ter agora, estou inventando números, sei lá, 1 bilhão de células desse jeito. Notem, moçada, nesse caso, que a gente não deixa todos os linfócitos com um número grande, porque se todos os tipos de linfócitos tivessem grandes quantidades, como eu tenho vários tipos de linfócitos, eu ia ter um número absurdo de linfócitos no meu corpo, não ia ter espaço para outras células. Então eu deixo pouquinhos e, quando eu descubro que o linfócito é importante, eu multiplico. Expansão clonal, a multiplicação dos linfócitos selecionados, dos linfócitos sensibilizados, é o nome que eu vou usar. E aí, gente, antes eu tinha só 1000 bichinhos desses, agora eu tenho um bocadão, e agora que eu tenho um bocadão, eu vou botar eles para trabalhar. Quinto e último capítulo da novela,
a gente, moçada, vai ter lá a ativação dos linfócitos selecionados, dos linfócitos sensibilizados. Vamos botar eles para trabalhar, né, moçada? Vamos botar eles para poder detonar o inimigo. Eu lembro que a gente tem 3 tipos de linfócitos que me interessam hoje. Nós temos lá os linfócitos T4. Gente, o linfócito T4, ele é o general do sistema imune, é quem manda. O linfócito T4, uma vez que ele é ativo, ele vai então produzir aquelas substâncias citocinas ou linfocinas. A gente tem lá interleucinas, interferons, TNFs, para quem não lembra da aula de sangue de leucócitos. A gente comentou que o linfócito T4, general do sistema imune, controla o sistema imune quimicamente. As citocinas controlam, moçada, lá os sistemas imunes, o sistema imune. Então você vai produzir citocinas para poder regular o sistema imune, para poder estimular as outras células a trabalhar, para poder mandar nas outras células. Você tem, gente, os linfócitos T8. Gente, o linfócito T8, uma vez que ele está ativado, ele vai acabar se transformando em linfócitos T citotóxicos. Nesse caso, o linfócito T citotóxico, ele é especialista, gente, em combater vírus e câncer. Beleza, moçada? A gente tem pessoas, os linfócitos B. Uma vez que o linfócito B ele é ativado, o linfócito B ele vai acabar virando plasmócitos. E falamos sobre isso aqui já várias vezes. Linfócitos B, plasmócitos, então eles vão ter o papel de produzir anticorpos aqui na brincadeira. Então eles vão ter o papel de fabricar anticorpos, imunoglobulinas, que são proteínas de defesa que vão ajudar aí na esculhambação. Sendo, gente, ainda falando sobre isso, que eu repito o que é que aconteceu até agora, né? A novela grande, a gente repete exatamente o que eu mencionei até agora. 5 capítulos, número 1, a fagocitose, do bichinho do mal, vírus, bactéria, ou de um pedacinho dele, através de uma célula apresentadora de antígeno, que é um tipo de macrófago, a gente fagocita, fagocitose por pseudópodes, faz o fagossomo, o lisossomo chega junto, quebra o vírus, bactéria, proteínas, né, carboidratos em pedacinhos, e eu vou agora apresentar o antígeno ao linfócito. Então lá os pedacinhos de antígeno dentro lá do lisossomo, né? Eu agora vou pegar os pedacinhos chamados determinantes antigênicos, expor na superfície da membrana e apresentar aos linfócitos. Cada linfócito só tem um tipo de receptor, então eu vou ter que descobrir qual é o linfócito que tem um receptor adequado para esse tipo de determinante antigênico. Determinante antigênico é redondo, receptor quadrado, não é esse? Determinante antigênico redondo, receptor triangular, não é esse? Determinante antigênico redondo, receptor redondo, deu match, é esse aqui. Seleção clonal é identificar quais são os linfócitos, o clone de linfócitos, o conjunto de linfócitos idênticos, que tem um receptor específico para aquele determinante antigênico. Uma vez que eu encontrei, demora até 3 meses para isso, eu multiplico. E uma vez, moçada, que a gente multiplica, a gente agora vai ter várias e várias células com aquele receptor adequado para o que eu quero, e a gente agora então ativa, né? Linfócito T4 ativo, produz citocinas para regular o sistema imune. Acho que eu vou mudar aqui, vou logo colocar para estimular o sistema imune. Então ele regula, beleza, ele pode ligar, desligar ou atrair leucócitos. Mas nesse momento, né, o mais importante para mim é ligar, ativar o sistema imune. O linfócito T8 vai virar um linfócito T citotóxico contra vírus e câncer. O linfócito B ativo vira plasmócito para poder, nesse caso, produzir anticorpos, proteínas de defesa. Gente, tu já imaginou? Se toda vez que o inimigo seu entrasse em você, você tivesse que fazer toda essa putaria aqui, detalhe, né? Só a seleção clonal pode demorar até 3 meses. É muito tempo, gente. É muito tempo. Ainda bem que você é super inteligente. Uma vez que você vai lá e ativa os linfócitos, algo em torno de cerca de 5% dos linfócitos selecionados, dos linfócitos
sensibilizados, eles, gente, não são ativados. Eles vão ficar inativos com o nome de células de memória. O resultado, moçada, eles vão ficar como células de memória e o resultado é que essas células de memória, se o antígeno voltar, se o mesmo antígeno reaparecer no seu corpo, ora, essas células de memória, elas são imediatamente ativadas para começar a combater aquele antígeno. Ou seja, a gente inteligente não bota todos os nossos soldados para brigar. Algo em torno de 5% dos linfócitos que eu selecionei, eu não vou ligar eles. Eu vou lá deixar guardadinhos. Eles vão agora ser sentinelas, né? Eles vão ficar lá paradinhos, esperando o antígeno voltar. Se o mesmo antígeno reaparecer, essas células de memória, imediatamente, elas vão ser ativadas para combater o antígeno, de modo, moçada, bem mais eficiente. É por isso que quando você vai lá e analisa essa história da produção de anticorpos dentro de um determinado gráfico, o gráfico, moçada, da produção de anticorpos em função do tempo, vai ser mais ou menos desse jeito. Então a gente tem lá produção de anticorpos em função do tempo, é assim. Da primeira vez que você tem contato com um determinado antígeno, ô moçada, você vai ter que fazer a novela inteira. Quando eu falo que você vai ter que fazer a novela inteira, isso quer dizer que você vai ter que fazer todos aqueles capítulos, e um deles particularmente é super demorado, né? Demora até 3 meses. Tem outro detalhe. Eu tinha começado de 1.000 linfócitos com receptor redondo, né? A gente foi lá e pulou para 1 bilhão. 1 bilhão é um número razoável, né? Então você vai produzir uma certa quantidade de anticorpos. Demora um pouquinho, você vai produzir uma certa quantidade de anticorpos, beleza demais. Eu vou dizer que essa resposta imunológica se chama de resposta imunológica primária aqui na conversa. Entretanto, se você entrar pela segunda vez em contato com o mesmo antígeno, oi gente, a brincadeira é diferente. Por que da primeira vez a resposta imune primária, eu posso argumentar com vocês que ela é fraca e ela é demorada? Gente, ela é fraca e ela é demorada porque no primeiro momento eu só tinha 1.000 linfócitos com receptor adequado para procurar. Eu vou, moçada, espalhar no Brasil inteiro 1.000 notas de R$100 para você procurar. Pô, caramba, vai ser complicado, né? O Brasil lá é grande pra caramba, daqui que você encontre lá uma das notas, pô, vai ser complicado de você achar, né? Então, nesse caso, encontrar aqueles 1.000 linfócitos perdidos no corpo inteiro é difícil. Então, essa resposta, ela é demorada, porque nós vamos ter poucos linfócitos com receptor adequado para encontrar, com receptor para aquele antígeno em particular. Como você tem poucos linfócitos com receptor para aquele antígeno em particular, daqui que eu encontre, gente, você vai demorar um tempão, até 3 meses. Entretanto, da segunda vez que eu tenho contato com o mesmo antígeno, a gente vai ter agora o que a gente chama de resposta imune secundária. A grande vantagem nesse caso é que agora eu tenho células de memória. Olha que interessante. Eu tinha feito a expansão clonal, eu tinha multiplicado os linfócitos sensibilizados, e no que eu multipliquei os linfócitos sensibilizados, eles agora são 1 bilhão. Desses, moçada, 1 bilhão, a maioria, ela vai ser ativada. Então a gente vai lá e ativa a maioria. Mas eu vou guardar alguns poucos aqui na brincadeira. Eu vou pegar, por exemplo, desses 1 bilhão que a gente tem aqui e vou guardar lá 5% deles. Eita caramba, será que eu sei fazer essa conta aqui, né? Se você de repente coloca lá 5% dessa esculhambação, vai dar mais ou menos aqui 50 milhões. Se eu errar a conta aí, peço desculpas. Então eu vou ter, sei lá, 50 milhões agora de linfócitos. Olha a diferença. Da primeira vez eu tinha
1000 possibilidades de encontrar o linfócito correto. Eu espalhei para você aqui no Brasil 1000 notas de R$100 para você encontrar. Difícil. Se eu espalhar 50 milhões de notas de R$100, é bem mais fácil você encontrar, né? As possibilidades, nesse caso lá, elas vão ser bem maiores aqui nesse caso. E aí, gente, como você tem 50 milhões agora de linfócitos na forma de células de memória, da segunda vez que eu vou procurar, é bem mais fácil. Então, da primeira vez demorou tempo pra caramba, porque eu só tinha 1000 chances de encontrar. Da segunda vez, eu agora tenho 50 milhões de linfócitos como células de memória. Ou seja, na hora de eu procurar por eles, é muito mais fácil de encontrar. Daí, a resposta imune secundária, ela, moçada, será bem mais forte. Gente, ela é mais forte, porque eu já saio de 50 milhões, né? Antes era 1000 e foi para 1 bilhão. Agora são 50 milhões. Quando eu multiplicar, o número de linfócitos produzidos vai ser muito grande. E automaticamente o número de anticorpos produzidos vai ser bem maior. Detalhe que essa resposta, ela é forte e ela é imediata. Nesse caso, ela é bem mais rápida. Por quê? Porque a resposta imunológica secundária, da segunda vez que a gente entra em contato com o mesmo antígeno, o processo ele vai ser muito mais rápido. Ele vai ser imediato. Porque nesse caso, nós vamos ter muitas células de memória com receptor para aquele antígeno em especial. Quando eu falo em muitas células de memória com receptor para aquele antígeno em especial, ora, vai ser muito mais fácil de encontrar. Por isso, moçada, que esse gráfico, ele é extremamente interessante para a gente, né? Quando você pega lá esse gráfico, primeira vez que eu entro em contato com alguma substância estranha, resposta imune primária demora pra caramba, eu tenho poucos linfócitos com receptor para aquele antígeno, daqui que eu encontre, demora pra caralho. Resposta fraca, resposta demorada. Entretanto, do segundo contato em diante, a resposta era forte, ela é imediata, porque a gente guardou células de memória, eu agora tenho muitas células de memória com receptor para aquele antígeno. Quando eu tenho poucos linfócitos com receptor para aquele antígeno, fica difícil de encontrar. Fica difícil de você achar. Mas quando eu tenho muitas células de memória com receptor para aquele antígeno em especial, fica bem mais fácil de você encontrar. Da resposta imunológica, ela é rápida, ela é forte pra caramba na resposta imune secundária. Cuidado que a resposta imune secundária não é só o segundo contato, não. É a partir do segundo contato com o antígeno. Células de memória, elas são eternas? Não. Células de memória, elas têm validade de mais ou menos 10 anos. É uma média, ok? Então, as células de memória valem em média algo em torno de 10 anos, sendo que essa validade pode ser prorrogada. Se, por exemplo, com 5 anos, a célula de memória entra em contato com o antígeno de novo, a validade é prorrogada por mais 10. Se com, 9 anos, ela entra em contato com o antígeno de novo, a validade é prorrogada por mais 10. Então, essa validade média de 10 anos, pelo amor de Deus, isso é uma média, ela ainda é prorrogável nesse caso. Primeiro contato com o antígeno, resposta imune primária fraca e demorada, demora muito tempo para encontrar os linfócitos, porque eles são poucos. Segundo contato com o antígeno, resposta imune secundária forte e imediata. Tem muitas células de memória agora com receptor adequado, bem mais fácil de achar, acha rápido e a resposta ela é bem mais forte. Por isso que eu digo que o sistema imune tem memória, né? Ao pé da letra não é que ele lembra do antígeno. A célula de memória não é que ela lembra do antígeno. É que a célula de memória tem um bocadão tão grande, espalhadas no seu corpo, que quando o antígeno entra de novo, fácil de achar, resposta imune secundária, sempre mais forte e mais rápida.